Fala galera, eu sou o Vitor Monteiro. Hoje eu não vou falar de nenhum ciclídeo em específico ou nenhum peixe em específico. Hoje eu vou falar um pouco de aquarismo e um pouco do que eu passei, do que eu vivi no aquarismo e também vou deixar algumas dicas, beleza? Bom, de certa forma eu comecei muito cedo no aquarismo porque eu moro num apartamento pequeno, então cachorro e gato eu nunca tive e eu sempre procurei formas alternativas de ter um pet. Eu lembro que eu comecei com a maritaca, só que ela, além de bicar todo mundo, ela gritava o dia inteiro, então não deu muito certo. Depois eu lembro também que eu tive um casal de hamster, mas um dia era um casal de hamster e no outro dia tinha 2 bilhões de hamster e também não deu muito certo. E acabou que eu encontrei o aquarismo muito cedo, por mesmo não ter outras alternativas. Meus pais me deram um aquário que é exatamente esse aquário aqui. Não esse aqui, porque esse aqui é a produção que trouxe para eu gravar, mas foi esse primeiro aquário aqui que eu tive. E aí beleza, eu ganhei meu primeiro aquário, eu lembro que eu juntava um dinheirinho para poder ir lá na loja de aquarismo, e lá eu comprava o mais colorido e o mais barato, até mesmo porque eu não tinha muito dinheiro. Levava para casa e eu fazia exatamente esse processo aqui com os peixes. E passar 2, 3 dias, morriam todos os peixes, e eu tentava de novo, e comprava de novo, e morria de novo, até que eu, pobre criança, decidi que o aquarismo não era pra mim. E aí, passados os tempos, quando eu fiz mais ou menos os 18 anos, a produção ganhou esse aquarinho aqui, agora é esse mesmo, com alguns peixes de festa junina, que é o plate, tinha umas molinésias. E aí eu vi e falei, poxa, isso relembra muito a minha infância e tal. E aí eu falei, não, beleza, eu vou voltar para o aquarismo. E aí eu já trabalhava, eu comprei esse aquário aqui, esse foi o primeiro aquário que eu comprei para voltar, ele tem 37 litros. Hoje fica alguns filhotes para engordar e tal. Mas esse foi meu primeiro aquário de retorno. E aí eu lembro que eu comprei esse aquário, eu comprei a areia e comprei alguns guppies e um filtro interno. E aí eu montei o aquário e aconteceu exatamente o que aconteceu no início. Todos os peixes morreram. Foi aí que eu aprendi que o aquarismo tem algumas regras e eu tive que estudar essas regras para poder ter um aquário bacana, saudável. E eu vou tentar dar algumas dicas para quem está iniciando ou para quem acha que aquário é uma coisa impossível, uma coisa que dá muito trabalho. Não é bem assim não. Bom, a primeira dica que eu vou dar é o seguinte. Antes de escolher o aquário ou o lugar, você tem que escolher o peixe. Ah, por que eu estou começando pelo peixe? Porque é o peixe que vai demandar todas as outras coisas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a sua fauna. Depois disso, você vai começar a escolher as outras coisas. A segunda dica, depois de decidir o peixe, é decidir o aquário. O aquário é uma discussão muito complexa, porque tem pessoas que defendem a superlotação, que é um aquário às vezes até grande, mas com muito peixe, e falam que tem uma vida saudável. E tem as pessoas que têm a seguinte opinião. Ah, mas eu tenho uma capa num aquário de 20 litros, ela está viva há mais de 2 meses. E é aí que nós, seres humanos, cometemos um erro cruel com os peixes. O fato do peixe sobreviver dentro do aquário é completamente diferente do peixe ter uma vida saudável. Não tem uma regra específica, mas eu sempre faço o seguinte, eu penso um aquário maior do que os peixes que eu tenho. Independente do peixe que você tenha, pense um aquário um pouco maior. Por exemplo, o meu aquário aqui, o maior peixe que tem é esse rapazinho aqui que está me olhando, mas que ele não é meu. Um amigo meu viajou para os Estados Unidos e eu estou cuidando dele. Mas vocês podem ver que meus peixes nem aparecem muito no vídeo, por causa disso. Eu gosto de manter um aquário um pouco maior dos meus peixes, que é muito mais saudável. Bom, vou dar uma paradinha nas dicas aqui, porque eu esqueci de um fator muito importante. Após comprar o vidro, você tem que fazer a ciclagem. A ciclagem é basicamente você encher o aquário, sem peixe, sem nada, deixar em torno de 30 dias. Tem pessoas que usam um produtinho para encurtar esse tempo. O motivo em si eu não entendo muito bem, que eu não sou nenhum professor de biologia, mas eu pedi a professora para pesquisar na internet pra gente. Para que serve a ciclagem mesmo? Basicamente, a formação, fixação e maturação das bactérias capazes de metabolizar a amônia até sua forma menos tóxica, que é o nitrato. Pois é, aí o peixe vai chegar numa água bem mais saudável quando você colocar os seus primeiros peixes. A terceira dica é a temperatura. Lembra que a primeira dica que eu dei era do peixe? Pois é, e nessa parte também o peixe vai comandar a temperatura. Alguns peixes são de águas mais frias e alguns peixes, principalmente os ciclídeos, são de águas mais tropicais, mais quentes.
E aí, dependendo da sua região, vai variar muito essa temperatura. Às vezes vai esquentar um pouco mais a água e às vezes vai esfriar um pouco mais. No caso dos peixes tropicais, a gente tem um aparelhinho, que é aquele aparelhinho ali, não sei se dá para ver no vídeo, que é o termostato. Ele mede a temperatura, ele esquenta a água e controla a temperatura que você selecionar nele. E aí não tem nenhuma variação brusca e evita essas doenças como o iquítio. Para os peixes de água fria, tem um equipamento que eu não conheço muito bem, estou falando por alto, que é o chiller. Eu nem sei se é assim que pronuncia. Que ele vai resfriar a água do seu aquário. Eu acho que em marinhos eles usam mais. Eu não conheço porque aqui onde eu moro eu tenho mais dificuldade em esquentar a água do que esfriar. A quarta dica é o pH. Voltando na primeira dica, o peixe também vai comandar o pH. Eu não entendo muito bem de pH. Falar nisso, produção, o que é pH em si? pH é um potencial hidrogeniônico que indica a acidez da água. A escala de pH vai de 0 a 14. Quanto menor o pH, mais ácido, quanto maior, mais básico. Pois é basicamente isso. E aí cada peixe vai ter um pH. Por exemplo, os ciclídeos são do pH mais alcalino. E tem peixe também como os ciclídeos anões, são pH mais ácido. E aí você vai ter que lembrar da sua fauna e manter um pH idêntico à fauna que você tem. Por exemplo, os peixes de pH mais ácido, um tronco consegue deixar a água mais ácida. E também tem produtos para deixar essa água um pouco mais ácida. No alcalino, tem muitas rochas que mantêm a água mais alcalina e também tem produtos para deixar ela mais alcalina. Beleza? Quinta dica é a filtragem. Bom, a filtragem também vai depender do peixe, porque vai depender do tamanho do aquário. Tem vários tipos de filtro. O filtro interno, o filtro externo, que é o que eu prefiro usar no meu aquário. Tem o SAMP, que é um filtro bem maior, para aquários de porte maior. Mas a filtragem faz o seguinte: ela vai buscar essa água do aquário, ela vai limpar as impurezas que tem nessa água e vai devolver uma água nova. Além dela limpar a sua água, ela vai de certa forma oxigenar a água também. Então o filtro também é muito importante. A sétima e última dica é a alimentação. Vai depender também do peixe que você comprar. No mercado tem todo tipo de ração. Ração para onívoro, para herbívoro, para carnívoro. Então vai depender exatamente do peixe que você tem. Mas compre uma ração adequada com o tipo de peixe que você tem. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que as informações tenham ficado claras. Antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer uma pessoa especial, que é o Moisés Gama. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, porque quando eu estava passando por essa transição de voltar para o aquarismo, os vídeos dele me ajudaram muito. Eu fui entender o porquê dos termostatos, o porquê da ciclagem, e foi assim que eu consegui manter meu aquário mais ou menos saudável, apesar que hoje ele está muito sujo. Muito obrigado, Moisés. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para saber das novidades do canal, e muito obrigado, valeu!